Boa noite, meu nome é Sheila Coimbra Coelho, né? Eu venho aqui dar o meu testemunho por ser minha novida, né? Que eu sei que vai para muitos lugares, né? É uma história de luta, conquista, tristeza também, que não é fácil. Mas eu venho de uma família humilde, todos católicos, muitos católicos, a minha família toda. E quando eu casei, eu tinha 18 anos, quando eu conheci meu esposo, o Bruno. E nessa que a gente conheceu, a gente teve 2 filhos. Eu tive o primeiro filho, o Breno. Depois a gente teve a Ingrid. E a Ingrid, ela nasceu no dia 10/2/2010. Um parto normal, uma gravidez super normal, muito tranquila. E nessa tranquilidade, para mim era muito normal. Já tive o primeiro, foi tranquilo. E do segundo, quando veio ela, eu acho que tanto eu queria a minha filha, porque eu falava assim, eu queria tanto, nem que o meu filho não era amado, mas eu queria uma menina. Porque minha irmã já tinha 2 filhos homens. Então eu falava, eu queria uma menininha para me apertar, vestir a roupinha e tudo. E no dia 24/4/2010, a minha filha começou a ficar cansada e ela só tinha 1 mês e 14 dias. E eu olhava assim e falava assim, nossa, a Ingrid não está bem. Levamos ela no ponto-socorro. Chegamos no ponto-socorro, ela estava com uma pneumonia. E o médico falou, mãe, a gente vai internar a sua filha, né? Porque ela está com começo de pneumonia, a gente vai tratar com 7 dias de antibiótico. A gente dando na veia era bem melhor. Eu falei assim, não, tudo bem. Normal, né? Uma criança pegar uma gripe, uma pneumonia, ia fazer o tratamento. E naquele dia a gente se internou, no dia 24/4/2010. Aquela data é a data que eu levo pro resto da minha vida. Foi no dia do meu aniversário. Aí eu falei assim, o médico falou assim, mãe, a gente vai internar a sua filha. Eu falei assim, tá bom. Só para dar antibiótico, um receituário normal, tomar uns medicamentos, para ela ficar bem melhor durante o dia. Tomou. Quando deu o seu 7º dia, minha filha teve uma recaída. Aí ela teve uma pneumonia, uma broncolite. E nessa que ela teve a broncolite, o médico falou para mim, falou assim, mãe, a sua filha tá um pouco ruim, 40 graus de febre. Mãe, a gente vai levar a sua filha na UTI. Mas para mim a UTI era a morte. Quem tava na UTI era quem tava morrendo. Eu era muito nova, só tinha 22 anos. Minha filha vai morrer. Tá indo pra UTI, mas ela tá bem. Como que você vai levar minha filha pra UTI? Eles foram, me explicaram e falou assim, mãe, calma, a gente só vai lá pra gente ter um acompanhamento 24 horas com ela, porque a gente não sabe, a febre dela não tá cedendo. Aí tá bom, a gente foi, levamos, liguei pra minha sogra e falei assim, a Ingrid vai ter que ir pra UTI. E nessa a médica falou pra mim, mãe, a gente só vai lá porque a gente só vai ficar observando ela essas 24 horas. Que a febre dela 40 graus e não tava passando. Aí eu falei assim, tá bom. Tranquilo, eu era muito nova. Então tudo a gente levava nas costas. Nada doía, nada apertava. Nada a gente não, Deus tá no comando. Não, a gente falava assim, tá bom, eu sou uma face. E nessa foi. Entrei naquela UTI, vi aquele monte, 12 crianças. Aí eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus. Todas as crianças entubadas. Aí ali veio aquela dor. E eu falei para Deus, eu falei assim, nossa Deus. Porque eu falava muito com Deus. Era o meu jeito, mesmo que eu era de outra religião, não entendia, mas eu falava muito com Deus. Eu falava assim, porque a gente confiava muito numa Nossa Senhora, então eu precisava de alguém, não sabia que eu não precisava de ninguém para falar com Deus. Então eu falava muito com a Virgem Maria, nossa Virgem Maria, meu Deus, então sempre a gente clamando os santos, né? Aí fui lá, eu falei assim, meu Deus, essas crianças aqui. Aí eu pensava que a minha ferida era
menos, ou a maior de todas, mas não via as outras mães que estavam ali. Tinha neném que tinha ali que não tinha mãe. Quem cuidava era a enfermeira. Aí aquele meu coração foi desapertando. Aí, no outro dia, a médica falou assim, ó, a gente não tá mais encontrando veia pra Ingrid. A gente vai ter que raspar a cabecinha dela e procurar veia, pra gente não pegar uma central. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, ó, todas essas crianças aqui, ela tem um central, não é perigoso, não tem risco, não tem nada. Mas eu tava com tanto medo, tão aflita, que eu falava assim, não queria. E ela falou, mãe, se a Ingrid não tomar o medicamento, a Ingrid não vai resistir. Ela falou assim, é uma coisa rápida, de 10 minutos. Só vou colocar um pique nela, um acesso central, e é tudo ótimo. Aí eu falei, posso ficar do lado? Ela falou assim, não pode. É um cirúrgico, então pode pegar infecção, essas coisas, então só vai ficar gente profissional lá. Aí eu falei, tá bom. Saí da sala, a enfermeira me levou para uma sala. Como a Santa Marcelina, Hospital Tiradentes são tudo católico, eu entrei na mesa de oração deles. Falei, Deus, cuida da minha filha, tal. Comecei a orar, rezar. E eu falei para Deus, eu falei, eu não sei orar. Não, minto. Comecei a orar, falando assim, Deus, proteja minha filha. Aí, 5 minutos, a enfermeira veio. Ó, mãezinha, ainda não terminou, mas para você ver, não ficar preocupada, ela tá bem. Fui lá, como ela nasceu com 2 quilos, ela era muito miudinha. Ela era igual um ratinho, ela só tinha 44 centímetros. Aí eu olhei assim, eu falei assim, fui lá, dei um beijo nela, vi aquele acesso, aí ele falou assim, mãe, a gente só vai tirar um raio-x, porque é um fio desse tamanho, não pode chegar no coração dela. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Aí nessa eu fui lá, arrumei, beijei, com muito cuidado, gente. Eu falei assim, e aquele medo daquele acesso cair. Saí. O homem do raio-x chegou. Aí a enfermeira foi lá para arrumar a Ingrid, virar a cabeça dela. E nessa que ela virou, o acesso saiu. Aí nessa o homem do raio-x estava saindo com a máquina cheia de sangue. E eu ouvi o desespero só. Traz não sei o que. E nessa que eu ouvi, eu falei assim, minha filha morreu. Eu entrei correndo dentro daquela sala. Aquela cortina pesava tanto que quando eu fazia assim, eu só ouvia pef. E eu via aquela cama cheia de sangue. E aquele sangue jorrando. Era muito sangue, muito sangue, muito sangue. Aí eu olhei assim, aí veio a enfermeira, colocou um tampo para parar um pouco. Aí quando eu olhei, eu falei assim, peguei a Ingrid assim, ela com aquela baba, um zóio virado, batimento 42, saturação 68, eu falei, minha filha morreu. E ela virou a cabeça. Aí nessa que ela virou a cabeça, eu soltei ela e falei assim, alguém vai ter que achar. E fui atrás do médico. Aquele corredor da Tiradentes parecia tão longo que eu gritava e não vinha um médico. Não via ninguém para me acudir. E eu falava assim, cadê os médicos? Cadê os médicos? Minha filha tá morrendo. E ninguém aparecia naquela... Era um corredor enorme, parecia um filme de terror. E quando eu olhei assim, eu só vi o segurança atrás de mim. Quando eu olhei, eu me solto, que eu quero um médico, eu vou matar um médico que tá matando. Eles mataram a minha filha, porque eu fui lá, eu não sou experiente. Peguei nela, acudi ela, dei um beijo nela. E o médico foi lá e deixou o acesso sair. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mãe, calma. Aí, como eu já tinha ligado pra minha sogra e pro Bruno tá vindo... Pra ele estar vindo, e eu falei assim, Bruno, vão matar a Ingrid. Aí ele, não, tá doida, menina? Aí tinha 2 seguranças tentando me... Aí a médica veio. Eu não dou 5 minutos pra sua filha estar morta, porque se você cuidasse da sua filha, ela tava na sua casa. Aí eu falei, se eu sabesse cuidar, eu não tinha trazido pra ela, por causa de você, cuidar de você. Então...
Aí na hora, revoltada, fui pra cima, queria pegar ela e o segurança. Aí foi onde que o Bruno chegou, não toca na minha mulher. Se vocês tocarem na minha mulher, vocês vão se ver. E a minha sogra também, ninguém toca nela, tira a mão dela. E tentando descobrir o que tinha acontecido. E a médica muito ignorante, uma médica sem coração, falou assim, ó, sua filha não vai passar, porque já perdeu acesso, como que ela vai entrar medicamento? Eu orei para ela e falei assim, ninguém vai pôr a mão na minha filha. Aí, como ninguém podia ficar lá naquela UTI comigo, eu era a única mãe que briguei muito para ficar lá, porque não podia ficar nenhuma mãe lá. E eu falei, daqui ninguém me tira. Encostei perto da minha filha, peguei um copinho d'água, uma gases, limpei o sangue, básico, eu não podia levantar ela, e falei, ninguém vai tocar na minha filha. Isso era umas voltas de 8, 9, meia da manhã, onde tudo isso aconteceu. E eu falei, olhei, fui lá na capela de novo e falei, Deus, perdoa, eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei fazer nada, nada. Porque meu marido é evangélico, a família dele é evangélica. Eu sou católica, então eu não sei orar, eu não sei rezar. Então, por favor, você sabe do meu coração, não deixa ninguém matar. Quer minha filha? Eu te dou a minha filha. Mas não deixa um homem matar a minha filha. Eu te entrego a minha filha para ela não ver ela sofrendo. Mas não deixa aquela enfermeira, aqueles médicos matar a minha filha. E naquela hora eu saí daquela capela, fiquei do lado dela, peguei um termômetro, que sempre eu ando com um termômetro, e ficava medindo. Aí a enfermeira, vamos, a gente vai trocar ela. Eu olhei para a enfermeira, ninguém vai tocar na minha filha. Mas mãe, a menina vai com 40 graus de febre, tá sem respirar, sem nada. Eu falei assim, Deus vai levar ela, mas vocês não vão pôr a mão nela. E naquela hora eu fiquei com aquela 8 horas, umas 10 horas com ela, com aquele leito cheio de sangue, só com uma fumacinha assim, para ela respirar, porque ela não conseguia respirar sozinha, aquele oxigênio. E nessa que ela ficou com aquele oxigênio, eu vinha, molhava a boca dela, que estava seca, ela não abria, não chorava, estava ali, quietinha. E eu olhei e falei assim, Deus, não deixa ninguém levar minha filha. Você quer, eu te dou ela, mas não deixa eles matar. E Deus foi tão justo comigo, que eu não sei nem dizer o agradecimento pelaquela... A minha filha ficou aquelas 12 horas, sem uma dipirona, sem uma bolsa de sangue, sem respirar. Ela estava morta ali. Ali ela estava morta. Aí falei para Deus, conversei com Deus, pedi perdão para Ele e falei assim, tá nas suas mãos. Eu não posso fazer mais nada, mas o Senhor pode. Aí deu 7 horas da noite, teve a plantão. Aí eu já tinha chamado assistente social, porque falou que a mãe não queria deixar um medicamento, a criança estava com 40 graus de febre. E eu estava lá querendo matar a minha filha. Os médicos chegaram no ponto de falar que eu queria, porque eu não deixei ninguém naquela noite, naquele dia, tocar na minha filha. Eu não saí nem para ir no banheiro, nem para nada. Ali ela foi e deu 7 horas da noite, teve a troca de plantão. A assistente social chegou, contou o que tinha acontecido com a Ingrid, que é por isso que ela estava com aquele cheio de sangue, aquele leito ainda, que a mãe não deixou ninguém entrar para mexer nela. Aí a enfermeira veio, a gente orou, foi a primeira vez que eu orei na minha vida. Fizeram uma roda, aí a gente começou a orar. Aí a enfermeira, não foi nenhuma médica, foi uma enfermeira, olhou para mim e falou assim, mãe, eu sei a sua dor, tá? Mas a gente tem que cuidar dela. Aí eu olhei, eu já tinha uma paz já no meu coração, porque Deus falou que estava já no controle. Então eu falei assim, se ele segurou ela 12 horas, sem uma dipirona, com 40 graus de febre, sem saturação, sem batimento, então ele já tinha preparado um anjo para cuidar dela. E nessa, ela foi, orou e falou assim, só me dá 10 minutos. Esses 10 minutos só foi o tempo de eu virar as costas. Ela já me chamou com a minha filha saturada,
minha filha tomando bolsa de sangue, a minha filha corada, minha filha chorando e todo com acesso já tomando medicamento. Ela falou assim, mãe, a gente teve que agir rápido, porque ela não tinha mais sangue, ela estava sem batimento, então a gente nem pediu para você autorizar a gente dar a transfusão de sangue. Estou trazendo os documentos aqui porque foi um caso de emergência. Ainda questionei, que eu falei assim, mas eu sou doadora, meu marido pode ser, por que você vai pegar sangue de outra pessoa? Era caso de emergência, mãe. Então quando a gente tem, a gente socorre, aí depois a gente pede permissão. Aí eu falei assim, eu olhei para Deus e falei assim, obrigado, Deus. Mas até ali, eu pensava que já tinha acabado. Aí ela falou assim, mãe, a sua filha está estável, a gente vai deixar ela numa observação aqui. Aqui é a UTI, mas tem uma semi-observação. Para um caso que está mais grave, a gente precisa estar aqui, mas você vai estar sendo monitorada todo o tempo por nós. E me levou para aquele isolamento. Nessa que eu fiquei nesse isolamento, foi passando os dias, muitos dias. E eu falava assim, quando que eu vou sair daqui? Minha filha já tá melhor. Eles, calma mãe, calma. Aí ele, amanhã a gente vai te dar alta, que ela já tá curada, já tá respirando melhor, o pulmão já tá limpo, maravilha. Aquilo era no 15 de junho. Eu olhei e falei assim, a gente vai ter alta. A gente só vai fazer um eco, que eu ouvi um soprinho para ela sair daqui intacta, que já tá aqui, vamos fazer todos os exames. Aí eu, tá bom. Fizemos um eco de manhã para a tarde nós ter alta. Aí a médica olhou, mãe, a Ingrid tem uma coartação na aorta. Eu falei, mas o que é isso, doutora? Aí ela falou assim, um problema no coração que só resolve com cirurgia. Aí eu falei assim, mas ela não aguenta uma cirurgia. Ela tá sem o pulmão. O pulmão dela todo fechado, ela não aguenta. Se ela entrar numa mesa de cirurgia, ela vai morrer. Aí a médica falou assim, mas ela já tá estável. A gente já vai marcar a cirurgia. Aí eu falei assim, não, vamos repetir o exame. Repetimos o exame e deu de novo, coartação na aorta. Uma veia entupida que só, ainda como ela não tinha um pulmãozinho, que o pulmãozinho dela tinha todo fechado, veio a coartação, que não fazia ela respirar. Aí fui e falei assim, tá bom. Aí eu falei assim, eu olhei e falei assim, Bruna, a Ingrid vai se internar de novo. Não vai sair porque ela precisa fazer uma cirurgia. Aí nós, ignorantes, não sabia, falou assim, vamos fazer, ela vai melhorar, então vamos fazer. Fomos pro Cândido Foltora, de ambulância, procurar um cardio, porque no PS não tem, só vem um do dia, mas tinha que ser, ela seria ser avaliada melhor. Aí pegamos a ambulância e fomos pro cardio, onde ela faz tratamento até hoje. Aí passamos lá com a doutora Rosana, eu falei, eu já tinha, aprendi a orar, e já falei, Deus, a minha filha está nas suas mãos, porque ela não vai sair mais. Se ela for para uma mesa de cirurgia, ela não vai sair mais. Aí fomos para os pós-preparatórios da cirurgia. Cheguei no Cândido Foltora, a doutora Rosana, que acompanha a Ingrid até hoje, falou para mim, falou assim, vamos fazer esse exame. Mãe, por que você tá aqui? Falei assim, eu tô assim, eu já tenho 2 meses que eu tô no hospital, né? Mas por que você tá no hospital? Falei assim, ela entrou com uma pneumonia e teve uma piora e descobrimos que ela tem refluxo. E agora a gente descobriu que ela tem uma coartação na aorta. Com todos os exames com todo o médico que estava me acompanhando na UTI, foi com nós, né? Para falar como que estava o estado da Ingrid. Aí ela falou assim, então a gente vai fazer um eco agora. Porque ela é a médica que faz o eco. Entramos já na emergência, já fizemos eco. E a Ingrid estava muito chorosa, muito agitada, chorou o exame todo. Aí ela, mãe, mas aqui não tem nada de coartação na aorta. Tem sim, doutora, aqui tem 2 exames que prova. E o médico que estava comigo falou assim, não, ela tá assim, 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 falou todo o estado dela. Aí foi, e a gente falou assim, eles entraram no particular deles,
me deixaram de fora. Ela, vamos adiar a cirurgia. Não vou fazer uma cirurgia. Amanhã você traga ela de novo para me fazer um exame, que ela tá muito nervosa. Ingrid estava muito alterada. Pra gente tentar fazer esse exame de novo antes dela sair na sala de operação. Viemos de novo pro nosso hospital aqui do Tiradentes. E o médico falou, se ela não fazer a cirurgia, ela vai morrer. Fomos nós pro outro dia de lá, pro Cândido Fontoura. Doutora Rosana, a Ingrid bem mais calma, muito mais tranquila, que ela estava sedada, não estava com dor. Fizemos um exame. E falou assim, mãe, eu não vou fazer a cirurgia na sua filha, porque ela não tem coartação na aorta. O exame aqui não consta. Aí eu falei assim, mas ela tem 2 aqui que consta. Ele, mas eu tô mostrando aqui e eu tô vendo que não tem. Então eu não vou fazer. Mas ela continua passando aqui comigo. Em 15 dias eu quero ver sua filha para me ver como que ela vai estar. Voltamos pro hospital de novo. Aí nessa, o médico me deu alta. Ingrid não aguentou ficar 5 dias em casa. Voltamos de novo pro hospital. Ingrid volta com a pneumonia bem mais forte, o pulmão bem mais fechado, não conseguia respirar, não tinha que ela só respirava no oxigênio. Fui de novo e falei, doutora, outra vez nós aqui. Qual é o diagnóstico da minha filha? Ah, sua filha tá com uma coartação na aorta, não sei o que. Eu falei, mas lá não consta. Não, mas a gente tem que verificar, porque aqui não tá dando, mas tá vendo. Eu falei assim, então vocês estão mentindo pra mim. Foi, aí a gente já entrou num problema de... É tipo um buraco no pulmão. Ela tinha um buraco no pulmão. Entramos com essa doença para tratar. Pulmão fechado, não conseguia respirar. A gente foi e internou ela de novo. Nada da doença passar. Aí, idas e voltas, ida e volta. Os médicos nunca me deram, falavam assim, ó, a sua filha tem isso. Toda vez que eles falavam, nada tinha. Aí eu falava assim, como? Eu sempre fui aquela pessoa que nunca acreditava só em um médico. E graças a Deus, Deus foi tão bom que toda vez ele sempre me dava a oportunidade do SUS. Eu nunca se preocupei em pagar um tratamento para minha filha particular. O Bruno querendo, ele falou, não, a gente tem condições, nós vendemos um apartamento, faz o que nós quiser. Eu falei assim, não, que aonde eu tô sendo bem acolhida. Mas a gente não confia muito, eu ia pro outro. Então eu falava assim, não, o médico falou que ela não tem coartação na aorta e não vai fazer a cirurgia. Então ela vai morrer. Se ela não morrer, vai ser culpa deles. Então, se o médico lá falou que ela não tem, e os 2 aqui falam que tem, fui pro terceiro. E no terceiro foi afirmado, ela não tem. Aqui ela só tem um sopro, mas a gente precisa cuidar pro coração dela não crescer. Aí eu falei assim, então tá bom, a gente vai indo. Aí veio essa telectasia, vamos tratar com o pneumologista. Fomos pro pneumologista. O pneumologista começou a enfiar um monte de bombinha na minha filha. Bombinhas caras. Fora isso, tinha alergia à lactose, que é um leite caro. Aí eu falava assim, o Bruno falava assim, ó, cuida dela, que eu cuido do dinheiro para mim comprar o leite da neném. Porque os hospitais não tinham. Então a gente tinha que ceder esse leite, levar o leite todos os dias para ela lá no hospital. E a bombinha? E a bombinha. Aí fui... Aí nesse tratamento, então toda vez, quando a gente pensava em ter alta, aparecia mais um. Aí ela me pega uma catapora infectosa. Fomos de novo pro hospital. Ficou mais 2 meses internada. Cansada, a catapora dela foi tão forte que a gente, do nosso tempo que via aquele monte de bolinha, era normal. Mas o dela deu na cara dela, no corpo todo. Nos olhos, no ouvido, no nariz, na boca, em toda aquela região dela íntima. E ela fedia. E no hospital ninguém queria entrar para cuidar dela. As enfermeiras não entravam.
Dava remédio assim, eu batia na porta e falava assim, mãezinha, eu não posso entrar. Medica a sua filha. E aquilo foi me machucando, que eu falava assim, gente, se até dentro do hospital ninguém vem cuidar da minha filha, que vai ser mais? E ali foi passando, foi passando, foi passando. Aí ela veio pra casa, aí começou as minhas brigas, eu e meu esposo. Porque eu tinha que ir todos os dias pro hospital. Eu saía do hospital, mas eu tinha que levar ela no cardio, na gastro, no pneumologista, no fono. Mas ninguém falava o que a minha filha tinha. Aí, e nessa foi passando. E o cansaço foi vindo, o casamento foi acabando, o amor foi acabando e tudo foi se afastando. Porque eu peguei a minha filha como a prioridade. Então, eu não se arrumava mais, eu não tinha mais ânimo. Porque se era para ficar pro hospital, a gente amarrava o cabelo assim, ó, e pronto, saía, não ligava mais. Porque a minha intenção era ver a minha filha bem. Mas eu via que ninguém via isso. Eu via que eu tava andando sozinha. Aí eu falava assim, nossa, onde que vai? Aí eu chegava em casa, o Bruno, mas que tanto médico você vai? Tanto que você, essa menina não tem o que tem. Aí, e isso foi passando os anos. Aí a gente separamos. Ele casou de novo, se relacionou com outra pessoa, foi embora e eu continuei perseguindo. Hospital. Bruno não podia me levar no hospital. O Bruno não podia ir comigo de acompanhamento, porque eu tinha hora para chegar. Eu só não tinha hora para sair do hospital. E assim a gente foi indo. Aí foi se destruindo. Não tinha mais aquele casamento. O casamento perfeito de dois novos que nós era. Porque a gente deixou uma frustração, brigas, discussões, levar o nosso casamento no fundo do poço. Aí, e eu sempre na luta, indo pro hospital com a Ingrid. Uma coisa que eu nunca parei. Eu desisti de casamento, desisti de tudo, mas eu não podia desistir dela. Porque eu sabia que tinha alguma coisa nela. Aí a minha filha aí começou a passar do nada no psicólogo. Aí eu falava assim, gente, mas ela nem fala. Quem tá passando no psicólogo sou eu. Mas eu não via isso. Aí eu chegava lá, a médica falava assim pra mim, por que você tá vindo? Aí eu contava toda a integração da Ingrid, todo tava indo. E por quê? Eu falei assim, a Ingrid não fala, a Ingrid não anda, ela já tem quase 4 anos. Aí o médico mandou nós ir pro psicólogo. E eu não sabia que minha filha tinha ansiedade. Ela ia pra creche, ela ficava aqui brincando, ela rodopiava. Ela sempre teve um barrigão. Porque ela foi crescendo, mas ela foi engordando, sempre. E ela tinha um barrigão muito grande. E ela pegava assim, ó, colocava e rodopiava. Mas pra nós era uma brincadeira. Quando ela vai ficar tonta, vai parar. Mas não, rodopiava igual o peão mesmo. Muito rápido, né, amor? E eu falava assim, gente, como pode? Pra mim era normal, uma criança brincando. Aí um dia eu cheguei numa psicóloga e falei assim, ó, ela fica brincando, rodopiando. E a creche começou a me chamar a atenção. A creche ligava e falava assim, mãe, a sua filha tá rodopiando. Aí ela deve estar brincando. Não, mas ela não sai do lugar, ela só senta e põe a mão na barriga e fica rodopiando. É normal. É de criança. E pra mim aquilo era normal. Não pensava que era alguma coisa de briga, relacionada. Não sabia que era ansiedade. Ansiedade pra mim era coisa de rico. Aí fomos levando. Aí passava no psicólogo. Aí eu queria saber como que era a estrutura da casa, como que era. E a fazenda ainda estava na separação. Eu falei assim, tranquilo. Eu cuido da minha filha, eu vivo com ela no hospital, então não tinha mais. E assim foi indo. Aí nós reatamos, conversamos, reatamos. E falei pra ele, eu falei assim, vamos viver a nossa vida.
Mas eu preciso de um marido para me acompanhar. Eu preciso de alguém que quando o médico falar assim, ó, não é assim, alguém que vai lá e fala, vamos. Eu falei, do mesmo jeito que você precisa de uma esposa, eu preciso de um marido. E minha filha precisa de um pai. Foi aí que eu consegui tirar a primeira foto do Bruno com a Ingrid. Ela já tinha 6 anos de idade. Assim, os dois, pai e filho. Porque eu não via pai e filho. Eu via Breno e Bruno. Mas não via Ingrid e Bruno. Tipo, a vida dele era o Breno. Porque o amor que ele não tinha com a Ingrid, ele tinha pro Breno. Mas ele não deixava de ser pai com ela. Mas ele não dava a atenção que ela precisava. E aquilo ela foi crescendo. Ela foi entendendo. Ela foi desapegando. E chegou um certo ponto agora de grande. Chegou a pandemia. Como a gente sempre foi no médico, então a gente não fazia questão. Quando chegou a pandemia, aí ela olhou pra mim e falou assim, mãe, tô cansada. Eu do quê? Eu não vou mais pra médico. Não é pra você estar feliz que nós não vamos pra médico? Ela, não, mãe. Eu tô sentindo falta de ir pro médico. Aí caiu a ficha. Nossa, e realmente, eu senti falta. Porque eu sempre saía pra ir pro médico. Então eu não sabia, tipo assim, a minha rotina não era só ficar dentro de casa, era sempre ir pro médico. E na pandemia, quando os médicos, a gente sentiu falta. Aí eu falava assim, aí foi quando a ficha caiu. Eu só vivo no hospital. Nós só vivemos no hospital. Aí eu olhei assim, eu falei assim, gente, como pode? E sempre ele questionando. Sheila, você que traz doença pra menina. Eu falei assim, mas vai mostrar, não tem alguma coisa que me leva lá, mas eu não sei o que é. Eu falava, discutia, a gente chegava a discutir mesmo. Você tá pondo doença na sua filha. Eu falei assim, ela tá bem, tá saudável. Eu falei assim, e alguma coisa em mim falava, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa que falta descobrir. E eu não sei o que é. Eu falava assim, Bruno, aí eu ia e ouvia ele. Aí eu ficava 3, 4 meses sem levar minha filha numa consulta. Aí no dia que eu ia remarcar, era para depois de 3 meses, ela estava pior. Aí começava tudo de novo, os médicos seguidos. Porque aquele tempo, quando eu pensava que ela estava bem, aí eu falava, que eu ouvia ele, falava assim, não, eu que tô louca. Eu que tô dando doença para minha filha. Era o tempo que ela mais ficava ruim. Mas o ruim não era uma gripe, se internar. Era aqui, ó. Aí eu nunca tinha passado num psiquiatra. Aí a médica falou assim, mãe, você roda psicólogo, tantos lugares. Vamos numa psiquiatria que ela precisa de remédio. Tá chamando minha filha de louca? Quando eu falei pra esse aqui, minha filha é louca pra ir pra psiquiatra? Viu o que você tá fazendo? Eu falei assim, Bruno, mas ela precisa. Não, tem alguma coisa errada, esses médicos estão inventando um monte de coisa. Eu falei assim, tá, vamos levar pra ver como que ela fica. Ela era agitada, sempre sofreu bullying, por ser gordinha. Aí eu falei assim, foi onde eu já conhecia já um pouco da palavra, não estava muito na igreja, mas já sabia. Eu falava assim, Deus, entra no controle, vê o que é bom para minha filha e o que não é. Aí comecei a levar ela tem 1 ano e 6 meses que eu passo lá na psiquiatria. E quando eu passei a minha filha a primeira vez na psiquiatra, ela nunca entra sozinha, ela sempre entra comigo. Na psicóloga ela conversa sozinha. Mas na psiquiatria, quando eu cheguei lá, eu falava assim, ela, mãe, por que você não trouxe a Ingrid antes? Eu falei assim, porque pra mim psiquiatria é pra doido. Minha filha não tá louca. Ela, você tá vendo a sua filha? Eu falei assim, ela tá normal. Sua filha tá se acabando na ansiedade, entrando numa depressão. Eu falei assim, olha o jeito dela. Ela falava agitado. Ela chegava aqui, tocava, ela quer sempre tá se amostrando. Para nós estava se amostrando, mas não é.
Ela queria chamar a atenção de um lado, ela queria fazer um jeito de outro, e a gente não percebia. Aí ela falou assim, mãe, a gente vai ter que começar a entrar com a sua filha com remédio. Eu, remédio? Tá bom. Aí deu o primeiro fluoxetina. 2 doses, uma de manhã e uma à tarde. Eu vi a Ingrid ficando mais calma, não ficava tão agitada, parava menos. Aí eu, tá fazendo efeito. Eu acho que agora eu tô indo no caminho certo. E comecei. Entrava na endótro, falava assim, ó, ela tá assim. E ela tem uma compulsão alimentar. Ela tem um metabolismo lento. Então, nada ajudava ela a emagrecer. E eu falei assim, mas a minha filha só anda deprimida dentro de casa. Porque ela não queria sair, ela não queria brincar, ela não tinha amigo. Falava que ninguém gostava dela. Aí eu falei assim, nossa. Aí e a doutora sempre, porque sempre a gente aprende. Aí ela falava assim, mãe, quando você vê ela triste, não querendo descer, alguma coisa está acontecendo. Mas que a Ingrid foi muito próxima de mim. A Ingrid nunca saiu de perto de mim. Ela era tão preocupada comigo que a psicóloga falava para mim que ela era minha mãe, porque ela se preocupava mais comigo do que eu com ela. Ela não deixava eu 5 minutos sozinha. Quando ela estava lá dentro da sala, ela falava assim, doutora, vai lá ver se minha mãe tá bem. A preocupação dela comigo era tão grande que se eu falava que eu ia descer sem ela, ela ficava doida. Ia atrás de mim. Se eu falasse que eu ia... Ela sempre viveu atrás de mim. Nunca saiu de perto de mim. Falava, vai pra casa de suas primas. Ela vinha, ela chorava. Aí tinha vez que o Bruno tinha que pagar o Uber pra trazer ela. Porque ela não ficava longe de mim. 1h da manhã. 1h da manhã ela já chegou em ponto da casa do meu pai. O meu pai falou, Sheila, leva ela. Ela chorava muito. Atacava um choro nela, só dela estar longe. Eu falava assim, mas eu tô aqui do lado. Não, tinha que trazer ela. Eu não entendia, não sabia por que. Eu falava assim, ela é tão apegada a mim, é normal. Aí a médica falando assim, ó, todos esses comportamentos é de uma ansiedade, de uma depressão, ela não consegue ficar longe de você. E a gente, não que você vai ficar longe dela, mas a gente tem que dar o espaço dela de criança. Ela é uma criança, ela tem que brincar. E ela não sabe o que é brincar, porque ela vai passar a maior tempo no hospital. Aí realmente, ela não sabe o que é brincar. Um final de semana a gente vai pro parque, alguma coisa. Mas dia de semana ela não se preocupava em ir pra escola. Porque eu falava assim, hoje você não vai pra escola, amanhã você não vai pra escola, depois da manhã você não vai pra escola. Por conta disso, ela não sabia ler, não sabia escrever. Tudo dela foi tudo tardão, tudo tardio. E eu falava assim, nossa, Ingrid, aí começava, nós mesmos dentro de casa, você é burra, você não presta atenção. Mas não é isso. Ela não é burra. Ela tem mais facilidade de aprender do que nós todos juntos. Mas ela se brecou para o mundo do hospital. Foi 12 anos no hospital. 12 anos sem fazer nada. 12 anos indo todos os dias, 3 vezes por semana para o hospital. Como se ela fosse uma criança dependente de hospital. Mas é uma criança que anda, fala, não tem nada. E nenhum médico nunca olhou para mim e falou assim, sua filha tem isso. Minha filha hoje tem uma atalexemia, que é um problema no sangue, que isso já é genérico, vem de mim ou do Bruno, que a gente descobriu. É os únicos laudos que eu tenho da Ingrid. É uma atalexemia, um metabolismo lento, o metabolismo dela não trabalha sozinho, sempre precisa de algum medicamento. A ansiedade, seguida de uma depressão. Aí depois, 4 meses atrás, em outubro, a Ingrid começou com um bullying na escola. E esse bullying fez tão mal para ela que eu tive que mandar ela levar um celular para a escola. Não gosto de dar celular para ela. E naquela vez eu mandei ela, falei assim, porque eu pensava que ela estava mentindo para mim. Que a Ingrid tá te chamando de gorda, é normal, isso é normal. Mas eu vi que ela estava chegando já
bem... Aí eu falava assim, Ingrid, grava pra mãe ver. E nessa gravação tinha um monte de meninas chamando ela de gorda, xingando ela, oprimindo ela, deixando ela muito triste. E nesse dia, minha ficha... Fui pra escola, tá acontecendo com a minha filha tá ligando aqui desesperada, que tem as meninas que estão sofrendo bullying aqui, e o professor tá dentro da sala e não tô fazendo nada. E aí sempre, tudo da Ingrid, eu nunca cheguei no Bruno e falei assim, vou compartilhar isso. Sempre foi eu e eu. Aí nesse dia eu ainda falei pro Bruno, falei assim, ela tá sofrendo bullying, mas vou tentar resolver. Tá acontecendo isso. Aí naquele dia que eu vi que tava muito, eu já tinha ido no conselho tutelar, eu já tinha ido na delegacia, eu já tinha falado com os diretores lá. Ninguém faz nada. O bullying é normal. O bullying pode acontecer. Mas aí, se acontece uma criança matando a outra, aí eles vão dar conta. Eles não dão conta. Quando o seu filho chegar triste na escola, em casa, e ele não querer falar, é porque tem alguma coisa acontecendo na escola. Procura saber, não deixa acontecer. E por eu conhecer muito a Ingrid, eu falei assim, não, tem uma normal. Aí fiquei andando, falei assim, vou tirar a Ingrid da escola. E quando eu falei isso pra ela, eu não sabia que isso estava... Ela, mãe, mas eu sofri o bullying, me machucaram e eu que tenho que sair da escola? Ela ficou 3 meses sem estudar, que eu não conseguia vaga em nenhuma escola. Com todo o negócio de conselho tutelar, tudo na mão, tudo gravado. E ninguém fez nada. A autoridade não faz nada, deixa acontecer. Aí ela, muito, muito triste, levei. Aí a médica falou assim, nossa, o que aconteceu com a Ingrid? Eu vou ter que aumentar a dosagem dela. Aí foi onde a minha filha falou pra médica, eu queria se matar. Quando ela falou aquilo, meu coração doeu. Porque eu olhei assim, eu falei assim, e isso eu não falei pra ninguém. Nem o Bruno sabe. Eu olhei assim, eu falei assim. Ela falou assim, mas por que, Ingrid? Ela falou assim, eu tô cansada de ninguém gostar de mim. Aí eu falei assim, eu engoli o choro. A médica veio e falou assim, e eles gostam de... Quanto mais a criança tá assim, eles gostam de mais conversar e puxar. Aí a médica falou assim, Ingrid, por que você não... O que você queria fazer? Queria pegar uma faca e se matar. Não ia fazer falta pra ninguém. E por que você não fez? Por causa da minha mãe. Porque minha mãe sempre tá ali comigo. Minha mãe sempre me traz do médico. Aí eu olhei assim, eu falei assim, eu sem palavras, né? Porque a gente sempre é a última a saber. Aí eu olhei assim, eu falei assim, tá bom. Naquela hora eu falei assim, oh Deus, obrigado. Mais uma vez, de você estar entrando em providência, mesmo eu não estando. Você tá ouvindo sempre a minha oração. Porque nem tudo eles vão falar para nós. Mas isso aqui, o que eu ouvi hoje, isso me rasgou como mãe, como mulher, me senti fracassada. Aí a médica olhou e falou assim, não é um fracasso. Isso você está ajudando ela. Porque se você não tivesse trazendo ela aqui, e ela não sabendo o valor dela, a gente ia ver tudo o que aconteceu. Tudo. Isso aí é espelho para todo mundo. Por que muitas crianças se matam? Por que crianças matam o outro? Porque estão cansadas. Estão cansadas de sofrer o bullying. Estão cansadas de ninguém ver. Estão cansadas de ninguém fazer nada. E as crianças, elas não conseguem carregar isso sozinha. Não carrega. A minha filha só tinha apenas 12 anos. E eu olhei para ela e falei assim, filha, no dia que você se sentir assim, eu sempre vou estar do seu lado. Ela falou assim, mãe, eu sei. Eu sei. Eu peguei na mão dela e falei assim, a gente tá lutando isso aqui, essa história nossa não é de agora. Nossa história vem de lá atrás, desde quando você era bebê. Então, ela, mãe, não conta pra ninguém, não. Aí eu falei assim, não,
isso aqui é um segredo meu e seu, e da doutora. Aí a doutora fez uma carta, né, falando, ó, ela tá num risco alto, então a gente vai passar em outras enfermeiras também, porque eu quero te ver mais. E eu falei pra ela, eu falei assim, doutora, qual é a chance da minha filha? Ela falou assim, mãe, tira ela da escola, faz tudo que ela quiser. Não liga se alguém vai, se o conselho tutelar, no dia que o conselho tutelar bater na sua porta, você pode apresentar a minha carta. Porque você levando a minha carta, ninguém fez nada. Ninguém tá fazendo nada, por que vão vir aqui em cima? Vai atrás da escola. Se não for, deixa ela sem. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu olhei e falei assim, Ingrid, você não vai mais pra escola. Ela, tá bom, mãe. Aí ficou 3 meses sem estudar. E eu vi que ela foi piorando. Ela engordou 8 quilos em menos de um mês. Aí levei ela na endócrina, a endócrina falou assim, mãe, o que aconteceu com a Ingrid? Eu falei assim, ela tá deprimida. Mas os remédios não tá fazendo efeito? Eu falei assim, nenhum remédio tá fazendo efeito. Aí veio a pressão alta dela, a pré-diabetes, colesterol, tudo fez assim, ó. E ela começou a tomar um monte de remédios. Aí eu olhei e falei assim, já sem aguentar, já no meu limite. Eu no meu limite de mãe mesmo, porque eu já falei assim, eu não aguento mais ver minha filha assim. Os 12 anos, a gente passou de boa, levou de boa, porque eu não conhecia um Deus. Aí eu olhei e cheguei numa igreja onde o meu pastor. Aí eu falei para Deus, falei assim, Deus, agora me mostra que você é Deus, muda a minha vida. Me dê uma resposta que eu preciso da sua resposta. E naquele dia meu coração estava doendo tanto, 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 tanto. Eu cheguei na igreja, eu falei assim, eu fiquei sentada. Eu falei assim, se Deus hoje não falar comigo, filho. E eu tô, aí o pastor começa a pregação. E ele leu uma parte da Bíblia, João 23, se eu não me engano, que só fala, não chora. Quando ele falou aquilo, ali eu se acabei. Porque eu falei para Deus, você é Deus. E ele começou a pregação dele. E aquela palavra, não chora. Aí veio ele falando comigo, falando que ele ia se posicionar, que ele era Deus, que eu tinha que confiar. E eu não sabendo o que era um propósito. Aí eu fui querendo mais saber como que eu tinha que fazer. Porque eu tinha que procurar, eu só não sabia como. Aí a mulher veio contar um testemunho que um raio não caiu 2 vezes no mesmo lugar. E foi logo em seguida quando a segunda vez do nosso carro foi roubado. Aí eu pedindo direção para Deus, ela falou assim, ó, o meu filho se acidentou. E ele não perdeu a vida, 2 vezes no mesmo lugar. Aí, e sabe o que Deus falou? Que eu tinha que fazer um propósito. O que é um propósito, Senhor? Porque eu estava vendo que eu tinha que seguir aquela direção. Porque se eu estava pedindo para Deus uma direção, ele estava falando propósito, propósito, propósito. E eu, leiga, não sabia o que era um propósito. Aí o papo passou de novo, ele fez propósito, você pegar o seu problema e jogar, que Deus cuida. E sem entender, o pastor fazia 3 vezes. Você não está entendendo, estou te explicando. Pega o seu problema, não olha para trás, só joga. Aonde vai cair, está na mão dele, ele que vai cuidar. Meu Deus do céu. Então ali Deus falou comigo, é o seu propósito. Falei pro meu marido, vamos pro monte. Vamos chamar um pastor, o Fabiano e a Fabrícia, né, irmão? Aí a gente foi. Aí cheguei lá, eu não corei de falar alto. Não sei orar falando alto. Eu sei orar aqui, ó, só eu e Deus. Não sei falar, Deus me abençoe. E eu fui lá e falei assim, Deus, tem alguma coisa errada
Não consigo, eu tô vendo aqui um monte, todo mundo gritando, louvando, pedindo. Por que só eu que não sou assim? Se você não estiver me ouvindo, Deus, não sei mais. Porque se todo mundo grita, por que só eu que falo na minha mente? Eu não sei orar para você pedindo, eu sei orar agradecendo, mas só eu na minha intimidade. Aí fui lá e naquele dia, o coração doendo, eu olhei e falei assim, me ajoelhei num tronco. Eu gosto de andar no monte. Aprendi, eu falei pro Bruno que eu sei andar naqueles montes. Eu não sei ficar parada. E naquela hora a dor fez eu ajoelhar num tronco de uma árvore. E ali eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, já sei qual é o propósito, já sei o que é, eu tô te dando a vida da minha filha de novo. Então, Deus, está na sua mão. Se você fizer, você é Deus. Se você não fizer, você é Deus. Só me guia e me dê sabedoria para mim não agir esses 12 anos em vão. Não quero que esses 12 anos fossem em vão. Aí, saindo do monte, orando, o meu marido começou a pregar para mim. Glória a Deus. E ele falava assim, mas ele não sabia por que eu tinha ido lá. Eu sabia que ele foi lá atrás da cura da minha filha, mas ele não sabia o porquê que eu tinha ido lá. Ele não sabia a minha dor, a minha tristeza. E ele começou a falar. Eu falei assim, Deus é Deus. Aí eu, na hora que me deram a oportunidade, eu falei assim, engraçado, o meu marido pregou para mim. Sem ele saber, ele pregou para mim. Ele foi tão fundo na fiação dele, que eu falava assim, Deus, ou é você, eu não sei o que você está fazendo na nossa vida, mas o que eu precisava ouvir, ele me falou. E ele foi atrás de uma cura que ele nunca tinha ido. Ele nunca foi lá pedir para cura para minha filha. E quando ele começou a falar, eu falava assim, Deus, agora está nas tuas mãos. Porque eu, mãe, eu lavei as minhas mãos, agora eu estou colocando na sua. Glória a Deus, aleluia. E naquele mesmo dia eu tinha perdido uma consulta, que eu estava correndo, porque desde dezembro que ela está sofrendo de dor. E eu tinha perdido aquela consulta, que eu precisava daquela consulta. Mas como a oração foi tão forte, sabe quando você deitou e eu dormi tranquilamente? Que deu 7 horas, eu fui acordar, eram 8 horas. Aí eu falei assim, meu Deus, perdi a consulta. Aí eu lembrei, Deus tá... Se ele fez eu perder, eu nunca perco. E eu perdi, eu falei assim, então ele tá no comando. Fiquei tranquila. Aqui na minha casa o sinal não pega de sinal de telefone. E quando deu umas 2, 3 horas da tarde, o telefone tocou. Eu ixi, é a Claro, porque a única que consegue falar comigo é a Claro. Aí liguei, atendi o telefone. Eu, alô? Ela, por favor, eu queria falar com a mãe da Ingrid. Eu, é a mãe dela, quem é? A assistente social do Cândido Foltora, eu. Aí o coração já deu aquela gelada, né? Eu, ixi, perdi a consulta, e estão ligando. Aí eu já pensei, pior. Não, então, é que a doutora quer te ver amanhã. Tem como você vir 4 horas da tarde? Eu falei assim, vou sim. Aí falei pro Bruno, falei assim, amor, a assistente social me ligou, ele. Pra xingar, né? Eu não. A minha médica tá me esperando. Aí ele, estranho, né? Eu falei assim, mas vamos ver o que vai dar, né? Aí no outro dia, eu tão ansiosa já, fui pro médico. 2 horas da tarde eu já tinha chegado lá. Aí eu cheguei na assistente social, falei assim, o que aconteceu para estar me chamando? Aí tinha uma médica que não era minha médica, me viu em 3 consultórios. Ela me viu no AMA, na psiquiatria, ela me viu no Cândido Foltora, no Cágio, e ela me viu lá no Hospital São Paulo, na Gastro. E ela falou assim, tipo, por que eu tô vendo essa mulher 3 vezes no mesmo lugar e com a mesma coisa, ninguém resolve nada? Ela foi lá e falou assim, eu vou internar a sua filha
eu vou fazer todos os exames que nós não estamos conseguindo pra gente ver o que sua filha tem. Eu, jura? Ela, juro. Você não vai entrar na fila, a gente já vai... Aí ela já ligou a minha casa, a casa da Ingrid. Doutora Rosana, ó, a Ingrid tá aqui. Não, ela tá reclamando desde dezembro com dor. Falei assim, os exames deu tudo, diabetes lá em cima, colesterol lá em cima, uma gordura no... A gordura no fígado que ela já tem, mas deu uma pancreatite nos exames anteriores. Então a gente tem que investigar. E temos que entrar já para cortar essas coisas. Aí eu olhei para a médica e falei assim, mas eu vou ficar internada? Ela falou assim, vou. Porque aqui você vai fazer uma ultrassom, uma tomografia, os de ossos, que é para ver o tamanho e se ela tem alguma deficiência. E começou a fazer um exame. Aí eu falei assim, é Deus, porque eu tô esperando alguém falar, ó, ela tem isso. Aí eu falei assim, eu falei pra médica, eu falei assim, doutora, você é Deus, porque você nem é minha médica. Ela, não, eu quero ver sua baixinha bem. Aí eu olhei assim, eu falei assim, é Deus, como você é bom. Você pôs um anjo aqui pra me mostrar algo. E começamos a fazer. E ela tava tomando um remédio. Esse remédio custa R$200. E eu não comprei ele, porque eu falei assim, eu não vou dar R$200 num remédio. Não vou dar mesmo. Eu fiquei passada em dar R$200 naquele remédio. Aí a doutora foi lá e falou assim, ela tá tomando remédio? Eu falei assim, não, doutora, não tem nem condições. Ela, por isso mesmo que eu mandei você vir. Aí ela chegou com uma cartela. Que no hospital também não fornece. Ela, ó, mãezinha, toma aqui. Vamos tomar que a gente precisa desse remédio. Eu, jura? Aí eu vi que o negócio precisava do remédio. Ela, mãe, esse remédio é pra isso, pro colesterol dela, porque o estômago dela não trabalha sozinho, o metabolismo dela é muito lento, então demora 2, 3 dias. Aquela comida que ela comeu vai de 2, 3 dias, então não trabalha, então precisa desse remédio. Aí eu falei, tá bom. Ela foi e me deu. Ela, mãe, a gente vai internar a Ingrid, né, pra gente dispensar a pancreatite. Aí ela falou assim, então a gente vai tirar todos esses para fazer um remédio certo. Aí a gente se internamos naquele dia de 17 de fevereiro, né, irmão? 17 de fevereiro a gente internamos a Ingrid. Aí o Bruno ligou e falou, quer que eu vou pra aí? Eu falei assim, não, que aqui é só mais para investigação. Mas a gente conseguiu fazer a tomografia, a gente conseguiu fazer os ossos, o exame da corótica para saber, porque como ela não é baixinha, ela é baixinha, tem um metabolismo lento, então pode dar alguma coisa mais para frente. Então eles começaram a investigar isso, já tipo genética. Aí eu falei para a doutora, eu falei assim, doutora. Aí a doutora chegou, ela falou, Sheila, eu tenho que ir embora, porque meu plantão acabou. Mas já tá tudo aqui prescrito, o que eu vou precisar. Aí fizemos exames, não deu nada. Aí eu falei assim, já sabia que Deus eu já tinha feito o meu propósito. Que Deus falou comigo que Ele ia cuidar. Mas Ele tinha que me levar lá, para mim saber que Ele é Deus, que Ele cuida. Ele não precisa de... Eu posso estar 12 anos, eu nunca vou entender o porquê a minha filha ficou os 12 anos. Mas nesse um dia, Ele fez entender. Você vai passar porque você nunca acreditou em mim. Você é teimosa. Porque quando eu cuidei dela lá atrás, eu cuidei dela. Mas eu tenho que dar um monte de coisa, pôr dúvida nos médicos, dúvida em você, para você acreditar em mim, que você não acredita em mim. E naquele dia eu falei assim, meu Deus, ela não tem nada. Aí saímos de alta. Aí ela falou assim, mãe, eu tô conseguindo colocar a Ingrid no São Camilo. Você vai ser a nova paciente de São Camilo. Mas é um hospital particular. Ela, não, pode ir lá. Me deu um papelzinho. Aí no outro dia, depois de 3 dias, ela ligou. Vou eu lá pro São Camilo do Ipiranga, lá perto do museu.
longe. Aí eu falei assim, Ingrid, nós já tá acostumada a andar tanto em São Paulo que pra nós foi de boa. Aí eu olhei assim, eu falei assim, não é de boa. Cheguei lá, contei todo o histórico da Ingrid de novo. Aí a médica falou assim, ela falou assim, aqui só tem profissionais de excelência, tudo de pediatria. Aí eu, tá bom. Ela, a sua filha está sendo bem monitorada, ela está sendo bem investigada, ela está com as ordenanças tudo certa. Então você pode ir embora despreocupada. Mas se você quiser passar aqui, você pode passar. Que aqui eu não vou dar como alta para ela. Se quiser tirar dúvida, alguma coisa, pode passar. Eu não entendi. Por que ela me fez eu vir aqui? Mas não foi ela que mandou ir lá. Deus mostrou para mim outra vez que Ele tá cuidando, que eu não preciso procurar um monte de médico. Então Ele falou, fica onde você tá, você só vai numa médica de rotina. E vai assim, vai que eu tô indo. Você não precisa rodar o Hospital São Paulo, Cândido Fontoura, São Camilo. Então, ele me mostrou de tudo que é lado, que eu não precisava andar esse monte de lugar. Tirar minhas dúvidas. Porque se eu tava no caso, por que eu tô indo para outro? Se eu não tô satisfeita aqui, por que eu tô procurando? E ele mostrou ali naquele dia, ele mostrou para mim, nitidamente. Você não precisa de médico, que o médico que está cuidando sou eu. Ali ele só vai te assessorar, você não precisa de ninguém. Aí eu olhei e falei assim, não, pode precisar, pode dar ficha para quem precisa, que eu sei que tem outras crianças que precisam, porque se eu ficar aqui segurando uma ficha, outras crianças não vão conseguir. Ela, você tem certeza, mãe? Eu falei, tenho. E voltei pro meu médico. Aí cheguei no meu médico, aí levei a Ingrid. A médica olhou para mim e falou assim, Ingrid, você está de parabéns. Seus exames estão ótimos. Você está bem. A sua ansiedade está passando. Você está sorrindo, você está feliz. E eu percebi. Porque hoje ela olha, mãe, meus cabelos estão bonitos. Mãe, eu tô bonita. Ela nunca falou isso. Ela nunca se olhou no espelho e falou assim, nossa, olha como que eu tô linda. Ontem ela olhou os olhos dela. Ela nunca olhou os olhos dela. E ela foi lá e falou assim, eu vou tirar uma foto dos meus olhos, que meus olhos é muito lindo. Aí você não sabia? Ela, não, eu nunca tinha visto. Aí eu falei assim, olha como Deus está trabalhando na minha vida e na vida da minha filha. A médica só fala para mim, mãe, eu só não posso te dar alta. Porque crianças que têm uma ansiedade, não tem uma depressão, mas ela já tem se não segurar ali, ela pode ficar deprimida. Mas eu quero que você em 3 meses, eu quero que ela sempre venha aqui, quando não tá eu aqui, tem uma psicóloga, porque a gente não pode abandonar. E a Cásia falou a mesma coisa. Mãe, eu só quero ver a Ingrid daqui 6 meses. Ela continua, ela tá fazendo balé, ela tá fazendo circo. E quando ela falta por causa das consultas, é uma briga dentro de casa. Que ela fala, mãe, eu tenho que ir. Então, quando ela fala isso, eu sei que Deus ele trabalhou tão profundamente nas nossas vidas, que hoje eu vejo o sorriso nela. Hoje ela desce e fala assim, alguém me chamou de gorda? Deixa eu chamar, mãe. Eu, jura? Ela, juro. As meninas me chamam de pique-peca, de não sei o quê. Eu nem ligo. Eu falei assim, viu, filha? Aí ela olha assim, então só de eu ver a felicidade dela, é a minha felicidade. E quando eu me sinto feliz, quando ela tá feliz, eu vejo que todos os meus dois também estão felizes. Então tinha vezes que eu até me cobrava, será que eu sou mais mãe dela do que do outro? Ou do outro? O Breno, ele entende que ele sempre precisou, então eu sempre tive que deixar ele com os outros, com o Bruno, assim, dar mais atenção para ela do que para ele. E eu falava para ele assim, Breno, nunca fica triste com a mãe se a mãe não estava aqui presente, porque a sua irmã precisava. Porque tem vezes que a gente fala assim, nossa, mas eu tenho 3 filhos, por que só ela? Não é só ela, é que Deus tinha um propósito na minha vida e na dela. Então, se eu passei os 12 anos, foi igual a Ana.
Ana não ficou 12 anos? Então hoje eu vejo a minha história na da Ana. Então eu aprendi a orar, aprendi a pedir. Então eu aprendi tudo, mas em prol da minha filha. E em prol da minha filha surgiu o casamento. Um casamento lindo. Que era um casamento que eu falava para mim lá quando eu era pequena. Eu falava que eu ia ter filho para depois se casar. Novinha. Falava, vou ter filho e depois eu se caso. Mas meus filhos eu tinha que ter. E Deus, eu tive meus filhos, casei. Ele que me enrolou, tá, gente? 18 anos. Foi ele que me enrolou. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele fez tudo na hora certa. Tudo do jeito dele. Não foi do meu nem dele. Foi do jeito dele. E foi perfeito. Foi um casamento abençoado. Esse casamento lindo foi através de gente que foi lá atrás querer destruir. Nessa destruição, não conseguiram, que Deus é maior. Ofereceram um prato, né? Para acabar com a minha vida e a vida da minha filha. Para ficar com ele. Mas Deus honrou. A gente não podia entender na época, no tempo, que é tudo no tempo de Deus. Mas ele soube, ele permitiu, né, que acontecer tudo isso, porque a minha vitória foi muito melhor do que a gente esperava. Porque ele sempre falou para mim que ele nunca ia casar. Ele nunca falou para mim, eu vou casar um dia com você. E no dia que ele brincava, eu olhava e falava assim, eu não quero mais casar com você, não. Pra que nós casar? Porque eu sempre ouvi, pra que nós casar? Então, o meu sonho, eu enterrei. Porque quem quiser fazer o mal, fez eu enterrar. Fez eu ter o prazer, um prazer mais de não sonhar em nenhum casamento. Porque quando eu me via casada, eu me via eu entrando numa igreja católica. Igual toda a minha família. Numa igreja católica, toda a minha família casou. Então eu me via lá. Então, olha como que é o agir de Deus. Como que eu vou casar numa igreja católica? Como que eu vou entrar num santo? Então, acho que tudo teve a hora, tudo certa. Então, no dia 4 de dezembro, eu casei. Eu entrei na igreja de véu e grinalda. E com meus 3 filhos. E foi o dia mais emocionante da minha vida. O dia que eu esperei por muitos anos. Porque eu passei, eu lutei, eu chorei. Eu fiquei muitas vezes eu chorei na cama, sem ninguém saber. Porque era um sonho. É um sonho de toda menina lá atrás. Então eu vi aquele sonho tudo acontecer. E eu vou falar para você, com todo o testemunho do meu marido, a gente foi aprender a viver. Ele viveu o testemunho dele e eu vivo o meu. E assim, de formas diferentes, a gente uniu em um só. Porque ele pegou o testemunho dele, eu pensava que era, como que eu posso dizer, que era aquele fraquejo, 12 anos procurando, tentando uma coisa que não existia. Eu sei que existia era um tratar, como ele teve um tratar com Deus, eu tive um tratar com Deus nessa experiência. Então foi muito forte. E eu falo para minha família, eu falo assim, quer seguir o meu Deus? O meu Deus não deixa nós chorar uma lágrima aqui e amanhã a gente não pode sorrir. Hoje ele faz nós derramar, mas amanhã, filho, a nossa alegria é bem maior. E eu falo para minha mãe, para o meu pai, né, que eles são as pessoas, 2 pessoas maravilhosas, né, que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Mas eu falo para ele, mãe, vem pro nosso Deus, porque ali você não vai perder nada. Mesmo que você crê, que você não acredite, mas
Tem vezes que aquele excessinho, aquela tristeza, é só falar, Deus, fala comigo. Porque quando eu tô ali na minha pia, eu acho que é a hora que eu mais sinto a presença de Deus. Porque eu falo para Deus, eu converso sobre tudo. Eu acho que eu tenho mais conversa com Ele do que meu próprio marido. Que eu falo, Deus, como que eu vou fazer isso? Deus, me dá uma sabedoria. Deus, tudo eu ponho na mão de Deus. Eu falo para Deus, Deus, hoje você toma conta da minha vida e da minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Então hoje eu tô aqui dando esse testemunho, né? Para tentar alegrar um coração de uma pessoa que está sofrendo um casamento, com a criança que está com uma tristeza, que está triste. Vai lá, tenta conversar com seus filhos, tenta saber o porquê seu filho está triste. Procura saber o que está acontecendo em volta. Não que você é uma mãe louca, mas tenta procurar, porque quando você souber a ferida da sua filha, você vai saber. Você vai saber aonde direcionar, você vai saber o que for. Quando você vê o casamento se destruindo, você fala, Deus, o que eu estou errando? O que está acontecendo? Sempre procura uma confirmação para Deus, porque Deus ele tem a resposta. Se Ele não mandar, Ele vai te mandar alguém para falar, Ele vai te dar um sonho, Ele vai te dar tudo. Mas Ele não deixa você passar despercebido. E Ele sempre está ouvindo nossas orações. A gente pensa que a gente não é. Quando a gente ora, a gente pensa que Deus não está ouvindo. Mas Ele ouve. Ele ouve. Tem dia, uma vez meu marido olhou para mim e falou assim, tem 3 dias que Deus não fala comigo. Você tá louco. Ele, tem 3 dias que Deus não fala comigo. E tá me incomodando. Tá chapando. Tá louco. Tá louco. Gente, como pode? E eu olhava pra cara do meu filho. Seu pai tá louco. E ele chegou na igreja. Tem 3 dias que Deus não fala comigo. Gente, ele tá ficando louco. Aí Bruno, você tá louco? Aí eu falei assim, por que Deus parou de falar com você? Aí ele falou assim, será que eu tô errando? Deus me acerta. Aí eu começo a oração, eu falei assim, gente, como pode? É loucura? É loucura? A gente pensava que era loucura quando a gente começa a orar. Porque quando ele entrou para a igreja, quando ele se mostrou, quando ele deixou a adega, eu falava assim, pronto, nós vamos passar fome. Eu fui a primeira a duvidar que ele não ia seguir Deus. Eu não acreditava. Eu falava para ele, eu falava assim, ele não vai seguir Deus. Ele tá falando isso só na hora. Aí eu falava assim, meu Deus, como que vai ser? Não era que eu não acreditava, eu tinha medo do que podia acontecer. Mas eu falava assim, ele não vai fazer isso. Eu fui a primeira a duvidar. Porque eu falava assim, como que um homem que bebe 3 dias vai parar de beber de uma hora para outra? Não existe. Tem gente que vai para habilitação, para casa de habilitação, recuperação. Eu não acreditava nele. Como que um homem que sempre gostou de ganhar dinheiro vai limpar piso do chão dos outros? Falava, ele não vai ir. Ele não vai. Ele não vai. Eu fui a primeira a duvidar. E quando eu vi, eu falava assim, sério? Eu não acreditei. E quando ele olhou para mim e falou assim, Sheila, eu dei a adega, não troco de banana. Como que você fez? Você não é louco. Nós vamos viver do quê? Eu, de novo, não acreditei. Eu falei assim, gente, ele bebeu. Tá usando droga. E nunca usou. Porque eu não acreditava. Eu falava, como pode uma pessoa mudar? Não vai mudar.
Ele bebe 3 dias, 3 noites. Quando não bebe no dia de semana. E sempre falava, não, dia de semana eu não gosto de beber. Mas se tivesse alguma bebidinha, ele ia beber. Eu conhecia. Eu falei assim, não. A primeira semana, eu falei assim, vai passar, depois ele vai estar lá no bar. Ele vai beber, porque ele gastava 2, 3 mil reais numa noite. Eu falava, ele não vai parar. E todos me perguntavam, Sheila, é certo? Eu falei assim, é certo. E quando eu vi, eu falei assim, você é Deus mesmo. Porque o que a mãe dele já orou, o que eu já orei, Deus não ouvia nós. E do nada, ele falar, eu parei? Não acreditei. Quando eu vi ele pelo chão, eu falei assim, esse é meu marido? Gente do céu, não conheço. E quando eu falo, e quando eu até pergunto para qualquer pessoa, não, esse não é o Bruno, eu falei assim, e a gente fica tentando saber, eu falo assim, meu Deus. Então até a minha família fala, eu não conheço o Bruno. Esse é outra pessoa. Esse é outro homem. É um homem que quis casar. É um homem que ora para a família. É um homem que está com a família. É um homem que está com o lado da esposa. Não é aquele homem que saía 3 dias, 3 noites, eu não sabia onde estava. Então, quando eu vi, eu não acreditei. Aí quando fala, não, Deus muda, ele muda. Quando Deus tem alguma coisa na nossa vida, ele não muda assim para deixar, ele muda completamente. Completamente. Então aqui a gente estamos, né, no dia 26, nós faz 19 anos junto. É uma vida. A metade da minha idade. Então, Deus mudou completamente a minha e a vida dele. E dos nossos filhos, né? E dos nossos filhos. Porque hoje eu sei que meus filhos estão seguindo o caminho deles. E eu sei que eu posso falar assim, meu filho vai completar 18 anos. Eu sei que eu posso falar assim, eu não errei com você como mãe. Não errei em nenhum momento. E eu sei que a minha filha também vai ser uma grande mulher. E o Samuel vai honrar o nome de Deus, porque ali ele vai ser profeta. Glória. Ele vai ser profeta, porque o nome dele não veio à toa. O nome dele não veio à toa, ninguém sabia o nome de Samuel. E Deus deu o nome de Samuel. Nenhum dos nomes dos meus filhos tem nome bíblico. A minha casinha tem nome bíblico. E o nome de Samuel é um nome bíblico. E eu não sabia. Vim saber depois. Então Deus, quando ele faz perfeitamente. E hoje nós estamos aqui contando um pouco da nossa vida, um pouco de um testemunho que eu sei que vai... quando a pessoa ouvir, ele vai ouvir com a sinceridade no nosso contar. Até as palavras erradas que vêm, sai errado, mas a pessoa que sempre ouve isso, eu sei que Deus vai tocar ali no coração. Vai precisar, tem mães que precisam ouvir para não desistir, porque eu vi muitas desistindo, mas eu nunca desisti. Eu falava, se eu estou indo errado, eu vou ir errado, mas eu sei que uma hora eu vou acertar, eu vou ir procurar saber o que tanto traz a minha filha isso. E Deus me deu essa resposta. E Ele não deixou aqui a minha família passar. O que tinha que passar, a gente passou junto. Tinha um propósito, né? A gente passou junto. Nenhum momento, eu vou te deixar de lado, se vira sozinha, não. A gente passamos e estamos juntos. Estamos juntos, casados. E ainda para completar, né? No dia do casamento, no dia 4/12/2022, a gente tiramos nosso véu e grinalda
para entrar nas águas. Entramos no mesmo Casamos dia. no mesmo dia que se batizamos. No mesmo dia, E casamos. passado 2 semanas, não, 30 dias meu filho se batizou. 30 dias. Passado 2 semanas minha filha se batizou. Hoje nossa casa serve ao Senhor. Toda a minha casa. Hoje nós pode falar que toda a nossa casa serve ao Senhor. E eu sei que Deus tem um propósito muito grande ainda na nossa família. E é só o começo, hein? Vale a pena. Quem crê e acredita, pode ter certeza que sua vida vai mudar também. Como a nossa mudou, como Cristo mudou a nossa vida, nosso modo de pensar, de agir, até mesmo de falar, Deus vai mudar a sua também. Pode crer, tá? Que servir a Deus não é servir um Deus de Baal, tá? É um Deus vivo, um Deus que a gente sente, né? Não vê, mas sente. Mas sente. Né? E quando eu aprendi a sentir ele, foi gostoso. Então é muito bom ouvir e a gente saber que sempre tem alguém cuidando da gente. Assim, todas as minhas atitudes, tudo que eu vou fazer, eu sei que se eu errar, ele vai me levantar. Ele vai falar assim, não, você não vai cair, eu vou te segurar. Então é muito, muito grande, muito forte o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E você que tem o seu marido afogado nas drogas, na bebida, não desiste. Não desista, não joga ele no vento, ora, pede para Deus, porque Mesmo muitas das difícil. vezes, como foi no nosso casamento, o motivo de um fazer errado, ele procura um motivo no outro. Ele fala, eu faço isso porque você faz aquilo. Então, o diabo ele usa dessa estratégia para confundir a gente, enganar, né, e destruir o lar. Porque ele sabe que a maior vitória dele é destruir um lar. E eu aprendi que o diabo ele não tem pressa para destruir uma família. Ele fica rodeando e vem com pratos, né? Só que se a gente estiver firme na rocha, crendo em Deus, orando, em jejum e oração constantemente, ele não vai ter brecha para entrar no nosso lar, na nossa vida e na vida da nossa família. Então, continue orando pelo seu marido, tá? Que o que aconteceu na minha vida e na vida da minha esposa e da minha família, de início achamos que era ruim, que Deus já não olhava mais pra gente, mas não, Deus estava testando a gente e colocando a gente no lugar que a gente merecia, né? Então Deus, ele permite o vento passar na vida da gente pra gente entender que ele é Deus e que sem ele não somos nada. Então, continue orando pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família. E ore também até para aqueles que você não gosta, tá? Tem que orar, é honroso, né? Para Deus, Deus se alegra, né? Então, o cristão ele não tem como não gostar de ninguém, né? O cristão tem que amar o próximo, amar o vizinho da esquerda, da direita, tá? E orar pelo próximo sempre, né, Preta? Sim. Como muitos orou pela gente também, meu sogro, minha sogra, né? Então hoje estamos aqui felizes contando esse testemunho para vocês todos e agradecendo a Deus, né? Porque se não fosse Deus nem aqui estaríamos, né? Não. Seríamos mais uma família Destruída. entrando nas estatísticas aí da destruição, né? Destruída, um pra cada lado, né? Tá. Porque tem vezes que a gente fala assim, estamos tão cansados, principalmente nós mulheres, falamos, não aguento. Um bêbado toda hora, chega reclamando, quebrando, destruindo tudo. Nunca dá valor à mulher. Aí quando você olha e fala assim, meu Deus, eu vou largar aí, ó. Vou te dar ele. Ah, que morra. Quantas vezes eu falava, ai, tomara que não venha mais pra casa. Porque era tanto sofrimento, tanta tristeza, que você fala assim, não quero, vou viver essa vida até quando? Então, muitas vezes eu já pensei em desistir, eu falava assim, Aí foi onde eu descobri, isso é amor. Não é uma paixão, é um amor. Um amor que faz suportar tudo. Então, estamos aqui, né, para falar do nosso amor, que é uma vida toda,
que a gente viveu, mas muita gente hoje não aguenta. Tem vezes que o marido chega, você não fez aquilo, você não fez, tudo reclama, aí você já tá cansada, reclama também, aquilo se torna uma discussão, e aquilo ali seus filhos estão vendo, tudo, quando você vai ver, sua casa já tá, ou você dá um basta, ou você fala, não, vamos segurar aqui. E foi isso que eu fiz. Não, peraí. Vem. Vai dormir. Tá fedendo? Fica aí, com cheiro de cachaça, que eles não sentem, né? Mas eu sinto. Não, nunca sente. Então, Deus trabalhou. Deus está trabalhando. E eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer o Semeando Vida, dar essa oportunidade de estar contando esse testemunho, né? De eu e da minha filha, da minha vida, um pouco. Para quem quiser estar entrando em contato, tá? Você pode estar chamando no DDD 11 96557 9913, tá? Tá falando com a Sheila. Aí qualquer coisa entre em contato também com o Bruno, né? Meu esposo. E tá agradecendo, né? De novo pela oportunidade. Fiquem toda na paz do Senhor Jesus, tá? E que isso vai no coração de cada um que tá ouvindo, tá? Agradecimento, tá? Fica com Deus, a paz. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.